Olá, o meu nome é Mariana, eu sou museóloga e sou a professora de conservação de vocês. E na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns materiais usados para conservação. Então, vamos lá! A gente já falou de diversos materiais que são utilizados para armazenamento de acervo, pensando na conservação preventiva. Então a gente falou bastante sobre os materiais que são utilizados para conservação no sentido do acondicionamento. A gente falou de papéis específicos com qualidade arquivística, sejam eles alcalinos ou neutros. A gente falou das pastas de poliondas. A gente falou da possibilidade de se utilizar envelopes de poliéster ou de polietileno, polipropileno. A gente falou das espumas expandidas com etafon. A gente falou da manta acrílica, enfim. A gente falou de diversos materiais que podem ser utilizados para a confecção de caixas, embalagens, envelopes, que vão deixar os nossos acervos guardadinhos, escondidinhos, protegidinhos, para que eles durem o máximo possível. Mas a gente também falou várias vezes da importância da gente fazer a higienização do acervo, e que esse é o papel do conservador também. Na aula passada, eu ensinei vocês a fazer uma ficha de diagnóstico. Comentei da importância de fazer essa ficha, e que com essa ficha a gente prevê alguns tratamentos. Dentro desses tratamentos, a gente pode prever a higienização simples do acervo. E a gente pode prever higienizações mais complexas, como banhos, enfim, várias ações de conservação e restauro. Na aula de hoje, eu decidi comentar com vocês alguns materiais que são utilizados para procedimentos de higienização simples, higienização a seco, e que a gente vai trabalhar ainda no restinho desse curso, que eu vou ensinar para vocês um pouquinho mais sobre como e quando utilizá-las. Mas vamos ter em vista que esses são alguns dos objetos, alguns dos materiais que a gente utiliza para higienização e que não são os únicos, porque a gente pode fazer de diversas formas. Mas tenho certeza que vocês vão gostar de aprender um pouco mais sobre isso. Os primeiros materiais que a gente tem que pensar que todo conservador ou restaurador tem muito perto de si vão ser os equipamentos de segurança. Então, conservadores utilizam máscara, utilizam luva, porque eles vão trabalhar com acervo, vão mexer com objetos que estão com poeiras, com sujidades, vão mexer com produtos químicos, vão fazer limpezas com trinchas e vão acabar respirando muitos resquícios aí de elementos que podem acabar prejudicando a gente. Lembra que quando a gente falou sobre os agentes químicos, a gente comentou como a poeira, a poluição e os materiais e gases químicos fazem mal para o acervo? Então, eles fazem mal para a gente também. Por isso que é importante que a gente se guarde e se proteja. A luva, ela vem num duplo sentido. Ela protege a gente da ação do acervo e o acervo da nossa ação. Porque quando a gente comentou dos agentes mecânicos, a gente falou que muitas vezes o mau manuseio acaba aí degradando o nosso acervo. Então, se a gente utiliza a luva, a gente protege ele das gorduras da nossa mão, do sal que tem na nossa mão, do nosso suor, de tantas bactérias que a gente carrega mesmo com a mão limpa. Então, é importante sempre que a gente utilize nossos equipamentos de segurança. Inclusive, um guarda-pó ou um jaleco é recomendado também. Agora, de materiais para higienização e conservação ali preventiva ou curativa de leve, o que a gente utiliza? Isopos. O que são os isopos? Nada mais são do que hastes de bambu, palitinhos de bambu, na verdade, encobertos com algodão nas pontas. Esse material ele funciona como aquele famoso cotonete, com uma haste flexível, feito para limpar quase todo tipo de documento ou material. Ele alcança diversas superfícies, ele pode ser substituído com frequência, ele pode ser embebido em diversos materiais. Normalmente álcool, detergente neutro, podem ser utilizados com solvente ou mesmo secos. Tudo vai depender do material que a gente está trabalhando e do que a gente está fazendo com ele. Mas a higienização básica costuma ser feita com isopo. Por isso que é muito comum vocês verem esse tipo de imagem. Um outro material amplamente utilizado por conservadores são os bisturis. Sim, bisturis não são só para médicos. Conservadores e restauradores utilizam com bastante frequência. Eles podem ser usados para tirar fitas adesivas,
cuidado, quase num processo de raspagem. Ele pode ser utilizado para tirar cola, ele pode ser utilizado para fazer uma descamação em superfícies, para extrair restaurações anteriores, ele pode ser utilizado para fazer eventuais cortes de materiais que serão utilizados no processo de restauração, como papéis específicos, enfim. Ele traz uma precisão muito grande e auxilia a gente em todo esse processo de abrasão também. Então, são materiais importantes tanto para corte quanto abrasivos que vão ajudar a gente em diversos momentos na nossa conservação. Um outro material importante que vocês sempre vão ver conservadores e restauradores utilizando são as trinchas e os pincéis. E normalmente esses pincéis e essas trinchas eles são especiais. Eles são feitos com pelo natural, macio, para não causar nenhum dano para a superfície do objeto, e eles não têm ou evitam ter composições metálicas, porque às vezes mesmo sem querer a gente acaba riscando um objeto. Então, se não houver nada metálico nessa trincha, melhor ainda. O exemplo são essas trinchas, tipo japonesas, ou aqueles pincéis utilizados para aquarela, que também seguem a mesma ideia. O importante é que eles sejam macios e a gente deve ter de diversos tamanhos para alcançar diversos espaços. A gente ainda vai usar alguns deles aqui no curso. Um outro material que a gente utiliza bastante são as borrachas plásticas tipo TK. Elas são utilizadas raladas e elas acabam virando um pozinho bem fininho. Esse pozinho bem fininho ele pode ser usado puro ou pode ser feito uma boneca com ele, ou seja, uma trouxinha de tecido ou gaze para fazer a limpeza especialmente de papéis e de documentos. Ele acaba fazendo uma limpeza bem sutil e muito importante quando a gente pensa em acervos documentais, em versos de fotografias, em livros. Enfim, o pó de borracha acaba nos auxiliando fortemente no processo de higienização dos acervos. A gente ainda vai fazer e utilizar aqui no curso. Vocês ainda vão encontrar os conservadores utilizando com bastante frequência óculos de proteção. Claro, a gente está mexendo com diversos tipos de acervo, fazendo limpeza e alguma coisa pode acabar voando no nosso olho, então é melhor evitar. Entra naquela mesma ideia dos EPIs, dos equipamentos de segurança que eu comentei antes. Vocês também vão encontrar o conservador usando lupas para conseguir ver com maiores detalhes o que eles estão mexendo, o que eles estão higienizando, quais as necessidades do objeto, de uma forma aumentada para conseguir ver ainda melhor. Vocês vão ver conservadores mexendo com pinças, também no mesmo sentido de evitar o manuseio com a mão ou para pegar alguma pecinha delicada, muito importante também. Além de panos, estopas, o próprio algodão são utilizados como apoio para secar algo, para limpar algo. Enfim, é sempre importante a gente ter esse tipo de material próximo quando a gente vai trabalhar com objetos. Mais para um equipamento do que para um material, aqueles aspiradores de mão também são frequentemente utilizados. Normalmente é colocado um filtro no bocal para evitar que seja aspirada alguma parte da peça, mas ele é muito bom para auxiliar numa limpeza mecânica quando a gente não tem uma mesa de aspiração. Mesa de aspiração às vezes é caro e nem todo laboratório de conservação conta com isso. Aqueles aspiradores de mão, a gente consegue fazer a limpeza com a trincha ou com um pincel macio e depois fazer a sucção com o aspirador com o bocal vedado. É bem interessante, fácil de fazer e vocês vão ver com frequência nos laboratórios de conservação. Como eu comentei, essa aula é bem superficial, não pretende falar de todos os materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente utiliza diversos materiais dependendo do objeto que a gente está tratando. Mas esse material que eu comentei costuma estar em todas as reservas técnicas, em todos os laboratórios de conservação. É algo ali do nosso dia a dia. E eu sei que a maior parte dessas coisas a gente consegue juntar para ter em casa e fazer o nosso pequeno laboratório para as nossas intervenções cotidianas, depois a gente fazer o diagnóstico. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.